Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Eu quero falar-lhes nesse instante sobre o tema Pastor Pajé, misticismo no meio evangélico. Atos capítulo de número 8, versículos 9 e 10, diz que os samaritanos estavam maravilhados por um homem chamado Simão o Mágico. Simão o Mágico havia iludido as pessoas de Samaria, dizendo-se que ele era uma grande personagem. E aí as pessoas iludidas passaram a ter Simão o Mágico como a grande virtude de Deus. Pedro, porém, discerniu que a obra de Simão era fel de amargura e laço de iniquidade. O misticismo de Simão estava confundindo as pessoas de Samaria. Meus amados irmãos e irmãs, a obra de Simão está viva no cenário evangélico brasileiro. Muitos líderes estão conduzindo, estão levando as pessoas a confundir cristianismo com misticismo. Há líderes, há pastores que estão levando as pessoas a verem a Bíblia, a enxergarem a Bíblia como um livro de receitas mágicas. Pastor hoje virou pajé, e o culto hoje está sendo, em muitas igrejas, entendido como manipulação e controle de forças espirituais ocultas. Os pastores pajé estão levando as pessoas a lerem a Bíblia, não para reger a vida, mas para extrair práticas que legitimem o misticismo. Escute uma coisa, existe um princípio que gera misticismo. Que princípio é este? O princípio de crer que o que vem antes é a causa do que ocorre depois. Quando se crê que o que vem antes é causa do que ocorre depois, isto gera misticismo. Existem pastores que, ao comprarem um terreno para construir uma igreja, lançam a pedra fundamental. E aí eles enterram a Bíblia sob esta pedra fundamental. Meus amados irmãos, esses pastores, ao fazerem este ato, este ritual de enterrar a Bíblia, para que a Bíblia fique junto com essa pedra fundamental e vire lama, esse ato, eles têm a intenção que, ao realizarem este ritual, resultará depois numa grande colheita de almas para o reino de Deus. Isto não é evangelho, isto é misticismo. Esses pastores, ao enterrarem a Bíblia junto com a pedra fundamental no terreno para a construção de uma igreja, eles, ao realizarem este ritual, eles pensam e têm a intenção que durante a construção do templo não haverá acidentes do trabalho. Meus irmãos e minhas irmãs, em nenhum lugar das Escrituras diz que temos que enterrar a Bíblia para ganhar almas para o reino de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 15 diz: não se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que está em casa. A Bíblia é luz, e ela tem que ser exposta, ela tem que ser enterrada, cravada, guardada nos nossos corações. Davi foi enfático, ele disse: guardei a tua palavra no meu coração
para não pecar contra ti. E quando a palavra é guardada, é cravada, é enterrada no nosso coração, meus irmãos, ela é exposta automaticamente. Porque quando abrimos as nossas bocas, gera grandes feitos. Por quê? Porque a boca fala daquilo que está cheio o coração. Este ato de enterrar a Bíblia é tão cheio de misticismo que na cerimônia, nesse ritual, os pastores geralmente usam expressão mística. Eles dizem assim: agora nós estamos passando num momento muito forte. Este momento agora é muito forte, porque estamos consagrando esse terreno. Veja bem, as pessoas hoje estão consagrando, orando por objetos, consagrando, orando por terreno, orando por coisas. Meus irmãos, há pessoas que oram, que consagram uma plantação de feijão, uma plantação de arroz, porque fazendo esse ritual, eles pensam que depois irão colher grande quantidade, grandes sacas de arroz e de feijão. Isso não é evangelho, isso é misticismo. Há pessoas que compram um carro, um veículo, e consagram o veículo, oram pelo veículo. Eles pensam que deve repreender as maldições que estão no carro, porque as pessoas infiéis a Deus participaram da fabricação e do projeto do carro. Aí tem que orar para repreender as maldições que estão no carro. Meus irmãos, essas pessoas pensam que ao consagrarem o carro a Deus, ao orarem pelo carro, a impor as mãos sobre o carro vai ficar com uma cobertura espiritual, vai ficar um carro protegido. Aí o carro não vai dar mais problemas, ninguém vai abarroar no seu carro, nem você vai abarroar no carro do outro, você não vai atropelar animais nem pessoas. Isso não é bíblico, isso não é evangelho, isto é misticismo, isso é feitiçaria. Compra-se hoje uma casa, um apartamento, aí lá está lá o pastor pajé, orando, colocando as mãos no assoalho, no teto, nas paredes, consagrando o apartamento, para que não haja mais rachadura e nem dê cupim para comer os móveis. Isso é insustentável biblicamente. Hoje compra-se muitas vezes instrumentos para a igreja, aí o pastor pajé consagra, ora pelos instrumentos. Meus irmãos, a influência oriental está sendo cada vez maior dentro do meio evangélico brasileiro. A prática de enterrar a Bíblia, a prática de orar por objetos, por coisas, não é uma prática neotestamentária. Paulo nunca orou, nunca consagrou coisas, objetos. Lá em Atos, você pode dizer, não, mas em Atos 19:12 está dizendo que os lenços e os aventais de Paulo eram postos sobre os enfermos e eles eram curados. Meus irmãos, precisamos entender este ato aí. Paulo não orava pelos lenços. Paulo nunca orou pelo seu lenço e nem pelos seus aventais. A Bíblia é clara, ela diz assim, Atos 19:12, os lenços e aventais se levaram do seu corpo aos enfermos e as enfermidades fugiam deles. Então a expressão é muito clara. A Bíblia diz que os lenços e aventais se levaram do seu corpo. Pessoas puxavam, arrancavam, levavam. Não era Paulo orando pelo lenço, não era Paulo orando pelo avental e dando ao povo. Portanto, meus amados irmãos, Deus até permitiu que ao colocar os lenços e os aventais sobre os enfermos, as enfermidades iam embora. Por quê? Porque na sua soberania, Deus permitiu isso
para autenticar, para confirmar o apostolado de Paulo. E além do mais, foi um momento, um período específico, um período pequeno, que só foi em Éfeso. E ninguém pode, irmãos, tomar um fato específico e isolado e tornar isso uma doutrina. Portanto, biblicamente, orar por objetos ou enterrar a Bíblia, isso é macabro, isto é misticismo, isto não tem sustentabilidade bíblica. Outro misticismo que permeia o meio evangélico é que alguns líderes tomam uma hereditariedade genética e atribuem a essa hereditariedade genética uma hereditariedade espiritual. Dizem eles, famílias marcadas por gerações de alcoólatras gerarão futuros alcoólatras. Isto é misticismo. Isto não é Bíblia. Isto não se sustenta na Bíblia. Dizer que famílias marcadas por gerações de alcoólatras gerarão no futuro alcoólatras, famílias marcadas por gerações de assaltantes gerarão no futuro assaltantes, isto é insustentável na Bíblia. Por quê? Porque há filhos de alcoólatras que detestam bebidas alcoólicas. Um homem santo como Ezequias gerou um ímpio como Manassés. Um ímpio como Amon gerou um santo como Josias. Então, defender um DNA espiritual é desconhecer Ezequiel 18:20, que diz: o filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A alma que pecar, essa morrerá. Essa passagem de Ezequiel 18:20 também põe abaixo o misticismo que diz que se uma pessoa tornou-se um assaltante, é porque em algum dia o seu pai ou sua mãe ou alguém o amaldiçoou, dizendo que ele ia ser assaltante. Isso é insustentável. Isso é tirar a responsabilidade pessoal do pecado. Colocar a culpa de um ato pecaminoso em palavras ditas por alguém, isso é cair na irresponsabilidade moral. Cada um é responsável pelo seu ato. Cada um é responsável pelo que faz. Cada um é responsável pelo seu pecado, de acordo com Ezequiel 18:20. Portanto, meus irmãos amados, tenhamos cuidado, estejamos alertas com esses misticismos que estão cada vez mais penetrando no meio evangélico brasileiro. O Evangelho de Jesus Cristo produz segurança, produz equilíbrio, maturidade e vida santa. O misticismo produz vida vazia sem Cristo. Que Deus vos abençoe rica e abundantemente. É o meu desejo para você e toda a sua família. Amém e amém.